O Gustavo Machado quer debater com o Elias Jabbour. Ele está doido para que esse debate aconteça. Os caras do podcast Três Irmãos também botaram essa pilha, também querem que esse debate aconteça, né? O público, né, a galera espectadora também quer que esse debate aconteça. Agora, será que o Elias Jabbour vai aceitar a debater com Gustavo Machado? Porque parece que esse debate não vai acontecer, porque o Elias Jabbour não aceitou debater com Gustavo Machado. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês por que Gustavo Machado por que o Elias Jabbour não quer debater com Gustavo Machado. E ele ainda detonou o Gustavo no vídeo na entrevista que ele deu no podcast Três Irmãos. O Elias Jabbour detonou o Gustavo Machado e meio que botou o Gustavo Machado no lugar dele. Bom, daí o Gustavo Machado foi para a internet e falou que debateria com 10 leninistas ao mesmo tempo e que ganharia de todos, botaria o maior tempo para eles, etc, etc. E aí eu acho que dá para responder por que o Elias Jabbour não debate com o Gustavo Machado. Bom, primeiro a gente tem que saber como é que o Gustavo Machado cresceu no YouTube, né? E como que ele cresceu no YouTube e qual a intenção dele. Ele começou a crescer no YouTube agredindo os comunistas, os web comunistas. Agredindo, não são críticas, não são ideias, são agressões do modo agressivo-passivo dele, né? Todo mundo acha que ele fala manso, baixa o tom de voz, nunca se excede, né? Tem alguns argumentos ali e todo mundo acha que o Gustavo é o maior entendedor de geopolítica e política, etc, e por aí vai, né? Então, primeiro, o Elias Jabbour, ele é conhecido na academia. O Elias Jabbour já debateu com vários especialistas da China. O Gustavo Machado quer debater China com Elias Jabbour. 2, pode soar arrogante isso, né? Mas o Gustavo Machado, ele quer debater uma coisa que ele não entende, certo? E tem um porém também. O Gustavo Machado vai esculhambar, né? Vai querer esculhambar o Elias Jabbour. É só você ver a conduta dele, né? Como ele faz. E o Elias Jabbour já sacou isso, né? Tem que ter uma empatia intelectual, acima de tudo. Debate mais importante, né, ou com mais seriedade, são debates onde os dois debatedores aprendem um com o outro. Que o outro entenda e assimila, que possa assimilar o que o outro está falando. Pô, tem um debate do Jones com o Wilker. Pô, o cara, como é que... O Wilker Leão, né, o Wilker Leão é isso, né? Aquele cara que filma os professores, né? Como é que um cara quer debater educação com o Jones Manuel? Como é que o Jones Manuel quer debater educação com o Wilker, né, do MBL, o Wilker Leão, com um cara que não sabe de educação, não sabe nada de educação? O próprio Jones falou isso no debate, né? É um tiro no pé, é um tiro no pé. Então é a mesma coisa com Elias Jabbour em relação à China com Gustavo Machado. O Elias Jabbour, ele viu 2 vídeos, um vídeo aí de 2 horas e pouca de duração,
ele só falando coisa que não conhece sobre a China, né? E outra coisa, pode soar arrogante, mas não é ser arrogante, e também não é ser contra debate, e também não é de fugir de debate. É selecionar o melhor debatedor, né? A gente não vai ficar, essa galera não vai ficar tretando e debatendo com qualquer um, com doidinho de bairro, com ANCAP doidinho de bairro da vida, né? E uma coisa quinta série, uma coisa tipo modelo MBL, né? Eu vou te agredir, eu vou te atacar pessoalmente, e as ideias, ó, que se foda. Ninguém quer saber de ciência, de história, de dados, de argumentos. Vira uma briga de retórica. É isso, esses debates. Então, o Elias Jabbour, sofisticadamente, já sacou isso. Que esses debates de briga de retórica, quem lacra mais, né, e não se aprofunda nas ideias, nos argumentos, no contexto, né, não vale a pena. O Elias Jabbour já sacou isso. Então, tem um outro porém também. O Elias Jabbour já debateu com Prêmio Nobel, Jeffrey Sachs, Thomas Piketty, né, Mazzucato, Roderick, os maiores economistas chineses, os grandes keynesianistas, né, ou keynesianos ingleses, David Harvey, né, já debateu com André Roncalha, Isabella Weber, Jones Manuel e etc, etc. Né? Então, ele não corre de debate, o Elias não corre de debate. Ele não pode se rebaixar pelo nível que ele tem, né? Com uma cara. Pô, como é que ele vai debater, vai se dispor a debater com um cara que fala dessa forma, que pode juntar aí 10 leninistas aí que eu vou jantar, vou pegar eles todos. Isso não é sério. Então, você percebe que o Gustavo Machado, ele cresceu no YouTube agredindo os webcomunistas, certo? Ele é um cara que aceita debater com a pessoa fraca, com doidinho de bairro, para parecer que ele é forte, que ele ganha os debates, etc. Esses ANCAPs doidos, essa direita aí terraplanista, né? Você vai debater o cara com economia, sei lá das quantas, e o cara não sabe nada, sabe? Então, para parecer que o Gustavo Machado é um vencedor de debates, né? Eu não vi o Gustavo Machado debatendo com ninguém do nível alto mais sério. Bom, no vídeo do podcast Três Irmãos, o Elias Jabbour fala que ele assistiu 2 vídeos do Gustavo Machado sobre a China, um vídeo lá de 2 horas e pouco, e que não sabe, né? Ele não sabe quase nada sobre a China, ou falou muita besteira no vídeo. Detalhe, o Elias Jabbour, ele não conhece muito bem o trabalho do Gustavo Machado, mas ele teve que assistir alguns vídeos porque ele foi, né, desafiado, podemos dizer assim, né, pelo Gustavo Machado. Então ele teve que ver pelo menos uns 2 ou 3 vídeos do Gustavo Machado, mas ele não conhece o trabalho todo do Gustavo. Então, assim, ele é um cara, segundo Elias Jabbour, o Gustavo Machado é um cara que não tem empatia intelectual, que ele não vai aprender, ele não vai para um debate para aprender com o Elias Jabbour, ele vai lá para tentar destruir o Elias Jabbour, certo? O Elias Jabbour queria aprender com o Gustavo Machado. O Gustavo vai vir para o debate para esculhambar o Elias, para fazer ironia com Elias, deboche. É só você ver os trejeitos do Gustavo Machado nas redes sociais. Aí vai ter muita gente que vai falar, pô, mas o Elias Jabbour debateu com a Renata Barreto. Pô, mas o Elias Jabbour na época não manjava de rede social, não sabia nada. O Elias Jabbour falou que não conhecia a Renata Barreto, foi uma coisa de última hora.
né? Ele não era tão malandro, né? Entendedor de plataforma, de YouTube, de debate. Debate não, mas não sabia como é que funcionava aquilo ali. Foi uma outra época. O Elias estava chegando ainda nas redes sociais quando ele debateu com a Renata Barreto. Então o Elias, ele vai debater com o Gustavo Machado sobre China, sobre um assunto que o Gustavo não conhece. Por exemplo, o Elias Jabbour debateu com os maiores autores que estudam a China no mundo. No mundo. Nicholas Lord e o Barry Naughton. São dois caras de referência mundial, né, liberais. O Elias assistiu o vídeo do Gustavo e achou lamentável. Ele claramente demonstra que não entende absolutamente nada do país. Aí o Gustavo Machado faz um vídeo lá de 2 horas e meia para tentar acabar com esse debate da China. É um vídeo do Gustavo Machado onde ele maltrata os dados, ele foge daquilo que pode complicar para ele, por exemplo, o imperialismo. O Gustavo Machado fala que a China é imperialista, né? Porque o Gustavo Machado tem o principal alvo a China, né? E não os Estados Unidos. Mas quando chega no fundamental, ele foge, pois não existe imperialismo sem violência, né? E o Elias fala que o Gustavo Machado não sabe manejar dados. O Gustavo Machado fala que a China é uma Nigéria, né? E nesse vídeo para o Gustavo Machado, a China é tipo o mesmo modelo dos Estados Unidos, né? É tudo errado, tudo errado. E no vídeo do Três Irmãos Podcast vai estar lá o Elias Jabbour explicando sobre isso. Pô, o Elias Jabbour tem quase 30 anos de China. O Elias Jabbour já foi morar algumas vezes na China, né? E ele fala que ou o Gustavo Machado estuda melhor, ou ele vai para a China para conhecer de perto, né? Para não falar besteira. O Elias Jabbour chegou a falar com 5 mil chineses lá na China. O Gustavo fala, por exemplo, que uma estatal chinesa, as estatais chinesas são capitalistas. Como é que uma estatal pode ser capitalista? Ela não é orientada ao lucro, ela é orientada à eficiência. Então, são coisas básicas de análise econômicas. Então, o Elias não tem medo do Gustavo Machado, não está fugindo do debate. É que o Gustavo Machado é um cara que tem que debater com esses ANCAPs aí, né? Toscos. Esse é o nível do Gustavo Machado, né? Os ANCAPs de 5ª categoria. Esse é o público do Gustavo Machado, ele formou esse público. Foi ele que decidiu debater com esses ANCAPs. O Elias fala, se o Gustavo tivesse uma postura séria, né, um debate sério, ele até debateria. O Elias falou que debateria com João de Manuel, com Humberto Matos, com esses web comunistas, porque eles sabem que eles vão ter empatia intelectual, que eles vão debater e vão, né, botar suas ideias, vão entender, né, vão aprender um com o outro. Esses web comunistas falam, olha, se eu não entendo de algum assunto, eu não vou debater. Não é o caso do Gustavo Machado. Ele quer debater a China, sendo que ele não conhece sobre a China. O Gustavo fica jogando dados sem análise nos vídeos dele, sem análise, né? Os alunos do Elias Jabbour faria melhor do que o Gustavo Machado. Então, no fundo, qual é a tese que o Gustavo quer vender? É que a China e os Estados Unidos são a mesma coisa. Aí o pessoal perguntou, pô, mas de onde o Gustavo tira os dados dele, né? É que o Gustavo Machado, para ele, ele tem... a China é um país, é um inferno na Terra, né? É isso, praticamente. E aí o Gustavo orienta a leitura dele para provar isso. Só que até para isso tem que saber analisar dados. E o Elias fala, né? Pô, mas o cara fala que eu sou propagandista da China.
Mas como é que eu vou debater com um cara que nunca leu um livro meu, né? Que nunca viu um trabalho, um artigo? Aí os caras do Três Irmãos, do podcast, falam, pô, mas ele não está desinformando, ele não está enganando as pessoas e tal. E o Elias fala, não, deixa ele, o meu problema não é com o Gustavo Machado em si, né? E tem a extrema-direita, tem os reacionários, né? Tem inimigo. E o Elias Jabbour coloca o Gustavo Machado no mesmo pacote da extrema-direita. Agora, prestem atenção o que o Elias Jabbour vai falar agora sobre a corrente política do Gustavo Machado. Tudo no mesmo pacote. Tem inimigo Também, pior, né? o que existe? A corrente política dele, hoje ela renasce a partir de uma xenofobia. O que ele não fala? Porque a corrente política dele, por exemplo, eles achavam que o final da União Soviética ia colocar a classe operária no poder, que a Ucrânia deveria aproveitar a invasão nazista, por exemplo, para se sublevar contra a burocracia stalinista. A corrente política dele apoia, por exemplo, o governo nazista do Zelensky contra a Rússia, sabe? E acho que é uma sublevação popular, o golpe de 2014 na Maidan, que o Bashar al-Assad na Síria ele tinha que ser derrubado, ou seja, uma coincidência da corrente política dele qual é? Está sempre ao lado dos Estados Unidos. Tanto é que você não vê o Gustavo Machado falar mal dos Estados Unidos. Você viu ele fala mal dos Estados Unidos? Muito, né? Unidos. É um trabalho... Não tem. Não tem. A questão dele é com a China. Ele é infiltrado, será? E isso é politicamente orientado, isso. Eu não sei se eu não posso falar isso, que seria uma grande irresponsabilidade minha falar Não, isso. sim, mas eu falo assim, a ação dele é como se fosse um infiltrado. Aí fica para o público ouvir. Uhum. Ou seja, a corrente política dele está equivocada há 70, 80 anos. E uma outra coisa também que envolve isso, né? Ou seja, o Elias está dizendo aí que a corrente política do Gustavo ela é praticamente imperialista, né? Barra OTAN, né? Defender a Ucrânia, etc., né? Omitir em relação aos Estados Unidos a violência, o imperialismo, as mortes, os genocídios, massacres, enfim, etc. Enfim, tudo isso aí. Mas não, ele resolve atacar a China. Ele resolve ter o alvo principal a China. Provavelmente vai dizer, né, ele fala que a China é imperialista. Quem sabe o que é imperialista sabe que o único país imperialista são os Estados Unidos. É os Estados Unidos. Né? Que é o imperialismo hard. Talvez um imperialismo comercial da China, aí tudo bem, mas é comercial, é só comercial, não é bélico, não é cultural, não é nada disso. E eu diria que, né, um cara que se diz de esquerda, né, que defende os interesses ou esconde, né, os interesses predatórios do imperialismo, para mim, é um quinta coluna. Porque esse é o léxico e são as narrativas, os alvos, né, da extrema-direita. O Gustavo fala coisas tipo a classe trabalhadora na China é reprimida pela própria China, pelo próprio Estado, né? Como que é isso, né? O Elias Jabbour não consegue entender isso. Ele deu alguns exemplos, se vocês querem assistir os exemplos, ele falou no podcast Três Irmãos. Eu vou deixar o link do vídeo na íntegra, né, para vocês verem o corte, né, vou deixar na descrição. Então, o Elias fala que ele já discutiu, já discorda, pessoas discordam dele no debate, né? Só que fica no conteúdo, né? Nas ideias. Só que esse não é o caso, não seria o caso do Gustavo Machado. Essa é uma das razões que eu acho que o Elias Jabbour
não quer se queimar, né, pelo histórico dele que ele tem, pelo reconhecido, por ele ser reconhecido, por ele ter um nome ali na academia, intelectualmente falando, né? Ele tem um nome, ele lançou um livro lá que, porra, vendeu, né, fala da China, etc. Aí o pessoal fala, pô, mas o Elias Jabbour não quer debater com o Gustavo Machado, pô, mas o Gustavo Machado, o Elias Jabbour já responde o Gustavo há mais de 30 anos, tudo que ele fala. O Elias Jabbour já é calejado nisso, já tem experiência nisso, sabe? E ele considera o Gustavo um cara que não entende de nada, né, sobre a China. Então eu entendo que o Elias está fazendo certo. Ele também não quer debater porque ele não quer fazer briga de rinha. Retórica de rinha, desculpa, perdão. Briga de retórica, sabe? Um esculacha o outro, lacração e tal. Eu não sei se eu vou fazer o vídeo do Jones Manuel, mas, pô, cara, debater com o Wilker Leão, no próprio, eu vi um corte lá, um pedaço do debate, o Jones Manuel falando, pô, cara, mas você não sabe nada de educação, você só tá aqui me atacando e tal, etc. O Jones ataca de volta. Mas, pô, pra que o Jones aceitou a debater com um cara que não sabe nada de educação, que é contra a educação, que faz um trabalho contra as faculdades, a universidade, dizendo que todo professor doutrina, todo mundo sai comunista da faculdade. Uma falácia, uma discussão que já morreu. A gente escutava isso há 20 anos atrás, 25 anos atrás, sabe? Continua no mesmo tosquice. Quando que esses comunistas vão debater sério? Pegar pessoas de alto nível, isso fortalece a ideia mais, isso politiza mais. O Jones tem capacidade para isso, ele tem capacidade intelectual para isso, tanto quanto o Elias Jabbour tem. Bom, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Talvez eu farei esse vídeo, né, falando do debate aí do Jones, né, botando essa crítica aí. Obrigado por assistir, tamo junto na luta. Quem puder, quem gostou do meu trabalho, por favor, doe para o canal pelo Pix, eu vou deixar na descrição. Valeu, falou, tamo junto na luta.